Hoje nós vamos fazer a segunda parte da pregação da semana passada. Quem se lembra o que a gente falou a semana passada? Eu preciso de... Boa! Quem se lembrou aí? Uau. Também, boa. Eu preciso progredir na minha sabedoria, eu preciso progredir mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 de Pedro 3,18. E a última coisa que a gente viu, que está lá nesse mesmo versículo também, eu preciso de progredir na graça. Então a gente viu essas três coisas. Guarda essas três palavras no teu coração. A gente precisa de progredir na graça, no conhecimento e na sabedoria. E a gente viu a partir de Provérbios como é que a gente consegue ser pessoas sábias. Como é que nós progredimos na nossa sabedoria, lá em Provérbios 2. A gente precisa de aceitar a palavra de Deus, precisamos de guardá-la no nosso. Precisamos de buscá-la intensamente e, por último, precisamos de temer a Deus. E se a gente fizer essas quatro coisas de acordo com Provérbios, capítulo 2, nós vamos progredir na nossa sabedoria, nós vamos ser pessoas mais sábias. Depois a gente olhou para 2 de Pedro 3,18 e vimos, como a palavra de Deus diz, progridam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente respondeu a esta pergunta: como é que eu progrido na graça? Se a graça é favor e merecido, como é que eu posso progredir na graça? Quando eu vivo com gratidão, porque eu reconheço que o favor de Deus sobre a minha vida, todos os favores, todas as bênçãos de Deus sobre a minha vida são quê? Imerecidas. Então quando eu olho e eu entendo assim, espera aí, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é imerecido por causa da porcaria toda que eu fiz na minha vida. Então como é que eu não hei de viver com uma extrema gratidão por tudo o que Deus fez na minha vida? Se tudo o que eu tenho na minha vida é graça de Deus. Amém? E às vezes a gente dá por adquirido muitas coisas que a gente tem, seja o trabalho, seja relacionamentos, seja circunstâncias. Porquê? Porque a gente deixa de crescer na graça. A gente acha que a gente merece. Deixa-me dizer isso. Tu não mereces o marido que tu tens. Tu não mereces a esposa que tu tens. Tu não mereces a família que tu tens. Alguns estão a dizer assim, pastor, também não é grande coisa. Escuta. A gente não merece a família que a gente tem. A gente não merece os filhos que Deus nos deu. Escutem, a gente não merece a cidade onde a gente vive. É brutal esta cidade, amém? Amém ou não? Pô, a gente não merece a igreja que a gente tem. A gente não merece. Se a gente começar a olhar para a nossa volta e nós começarmos a perceber a quantidade de bênçãos que Deus nos deu, é isso que é crescer na graça. Crescer no favor imerecido. Fogo, Deus, eu estou tão agradecido por todas as coisas que Tu me deste, porque eu não merecia nada nessas coisas. E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós vimos a semana passada? Tu podes progredir em todas as coisas na tua vida, mas se tu não progredes no conhecimento de Jesus Cristo, inevitavelmente na tua vida tu vais te perder. E é por isso que Pedro está tão persistentemente a dizer, escutem, progridam no conhecimento. É bom progredir nas outras coisas, mas se tu deixas Deus de lado da tua vida, se tu paras de conhecer Deus, tu vais te perder. Isso já aconteceu a alguém aqui? Já me aconteceu a mim algumas vezes. É que eu tentei progredir em algumas áreas da minha vida, que não eram más, eram boas, eram importantes. Só que eu dei uma primazia a essas coisas maior do que conhecer, continuar permanentemente a conhecer Deus. Depois a gente acorda um dia e diz assim, espera aí, se calhar eu tenho que voltar a meter as minhas prioridades no sítio certo, amém? Então hoje nós vamos perceber que, a partir da semana passada, progredindo na graça, no conhecimento e na sabedoria, isso vai se traduzir na progressão de outras coisas. Então hoje nós vamos falar de 3 outras coisas. Hoje nós vamos falar de fruto. Toda a gente pode dizer fruto? Missão e obras. 3 coisas diferentes, mas que estão interligadas umas às outras. E quando nós progredimos na graça, no conhecimento e na sabedoria, nós inevitavelmente começamos a progredir nas obras, na missão e no fruto. Então abre a tua Bíblia aí, João capítulo 15, e nós vamos começar no versículo 8, onde Jesus está a falar sobre a videira e sobre os ramos. E olha como diz no versículo 8, diz assim, nisto é glorificado o meu Pai. Quem é que está aqui hoje que é glorificar a Deus com a sua vida? Levanta a mão. Amém. Toda a gente quer isso, não é? Eu quero glorificar a Deus. Jesus está a dizer, nisto é glorificado o meu Pai. Jesus está a dizer assim, tu queres glorificar a Deus? Quero. Então eu vou dizer como é que tu fazes. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito, toda a gente diz alto, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. E agora a gente vai saltar para o versículo 16, que diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi
e enviei para produzirem muito fruto. Está toda a gente aí? Eu enviei-vos, enviei-te a ti. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, Deus enviou-te. E agora para a pessoa do outro lado e diz, para produzir muito fruto. Nós somos enviados por Deus para produzirmos muito fruto. E olha o que a Bíblia está a dizer, olha o que Jesus está a dizer. É assim que o meu Pai é glorificado. Então, como é que a gente glorifica a Deus, igreja? Dando não um fruto passageiro, final do versículo 16, mas um fruto que dura para sempre. Então, 3 coisas importantes em relação a este texto para nós respondermos à pergunta: como é que eu posso progredir gerando fruto na minha vida, porque é assim que o meu Pai é glorificado. Uma primeira certeza que nós temos neste texto: Deus é glorificado quando nós damos fruto, certo? Então a gente devia estar a gerar fruto. Agora, esta é a certeza, é que todos nós estamos a gerar fruto. Toda a gente sabe disso? A questão é se o fruto é bom ou se é mau. Porque a Bíblia diz, pode a árvore boa gerar mau fruto? Não. Pode a árvore má gerar bom fruto? Também não. A árvore boa gera bom e a árvore má gera... Então toda a gente está a gerar fruto. A questão é nós percebermos se o fruto que a gente está a gerar é bom ou é mau. Então, primeira certeza, Deus é glorificado quando nós geramos fruto. Segunda coisa, Jesus escolheu-nos e enviou-nos para dar uma vida de frutos permanentes e duradouros, não de frutos superficiais. E escutem, isto é tão importante. Os frutos que nós fomos gerados e criados por Deus para gerar não são coisas superficiais. Escutem, são coisas duradouras. São coisas tão duradouras que duram para sempre. E a gente já vai mais a fundo nisso ainda. Então a questão é, todos estamos a gerar fruto. A pergunta é, estamos a gerar fruto bom ou fruto mau? E uma linha que eu quero que vocês preencham aí nas vossas notas, que é, o fruto que nós damos mostra onde nós estamos enraizados. Escrevam isso, por favor, nos vossos corações, nas vossas mentes, nos vossos telemóveis, nos vossos cadernos. O fruto que está a ser gerado na nossa vida, e já respondemos a isso, todos nós estamos a gerar fruto. Ou bom ou mau. O fruto da nossa vida, que nós já vamos ver o que é o fruto, já vamos responder a isso a seguir, mostra onde é que nós estamos enraizados. Está aí toda a gente? Todos nós estamos enraizados em algum lugar. Em Deus, no casamento, no trabalho, nas finanças. Toda a gente está enraizada em algum lugar. Muitas pessoas estão enraizadas nelas mesmas. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então, toda a gente está enraizada em alguma coisa. E o fruto da nossa vida mostra onde nós estamos enraizados. Tá bom, André, então como é que a gente pode descobrir que fruto é esse e como é que a gente sabe se a gente está a progredir? Fácil. A palavra de Deus fala sobre o fruto do quê? Do Espírito. E quando a gente vai lá ao fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, vão passar aqui 9 características que nós já sabemos, mas que elas servem para nós medirmos se nós estamos a progredir naquilo que glorifica a Deus, porque nisto o meu Pai é glorificado. Amém? Então, se eu quero dar glória a Deus, o que é que eu preciso de perceber? Uma coisa importante, em primeiro lugar, é que o fruto é resultado de uma ligação. Pode escrever isto nas suas notas. O fruto só existe porque está ligado a alguma coisa. Verdade ou mentira? O fruto não aparece do nada. O fruto aparece porque está ligado a um ramo, por isso é que Jesus está a falar neste contexto de João 15, da videira e dos... Está aí algum ramo hoje? E Jesus está a dizer, vocês são os ramos e o fruto vai sair na vossa vida mediante da raiz onde vocês estiverem. Verdade? Então, primeira questão. O fruto é resultado de uma ligação. Porquê é isto importante? Porque nós vamos olhar para estas características que vão aparecer aqui em Gálatas 5:22. Por exemplo, amor. E alguns têm estado assim, fogo, pastor, eu tenho tentado amar mais. Eu quero ter mais paz na minha vida. E eu tenho-me esforçado. Agora, espera aí. O fruto vem por esforço. Tá? Igreja, por favor, bora entender isto, porque se nós entendermos isto, algumas coisas podem mudar realmente e radicalmente na nossa vida. O fruto aparece numa árvore por esforço. O fruto só aparece porque é uma consequência, é um resultado de uma ligação. Então, eu não consigo amar mais, eu não consigo ter mais paz, eu não consigo gerar mais fruto na minha vida por esforço. Está aí toda a gente ou não? E é por isso que alguns estamos frustrados, porque a gente tenta
amar mais. E atenção, não é mau tentar isso. Não é mau, é bom. É bom tentar isso. Só que a Bíblia está a dizer, isso não vem como um resultado do teu esforço. Isso vem como resultado de uma ligação à raiz, que é Deus. Amém, igreja? Amém. Então, bora ler o que é que diz a Bíblia em relação a isso. Diz, o Espírito, pelo contrário, vai produzir, vai gerar alguma coisa na tua vida. Então, quem vive pelo Espírito de Deus, o fruto desse relacionamento é manifestado pela forma como nós, 1, amamos, amor. 2, alegria. 3, paz. 4, paciência. Escutem, o fruto do Espírito não é apenas uma destas coisas. Eu conheço muitas mais pessoas que têm muitas mais características destas do que muitos cristãos que eu conheço. Amém? O Espírito não produz, o Espírito não acorda uma manhã e diz, hoje vou produzir isto nele. O Espírito produz todas essas coisas. Amém? Ele não escolhe, às vezes apetece-me... Não. O fruto aparece, é gerado a partir da ligação que nós temos a Deus. Então, se nós queremos progredir, porque nós estamos a falar de progressão, se nós queremos progredir no fruto que nós damos, nós temos que ter noção onde é que nós estamos enraizados. Então, é assim, é normal que tu não consigas amar mais, apesar de tu tentares. Porquê? Porque não vem pelo esforço, vem pela conexão com a raiz, está meio estragada. Não está bem conectado. É como aqui às vezes a gente tem que estar a ligar os cabos porque os cabos não estão bem ligados. E é exatamente a mesma coisa. Só vai haver um resultado que é som nestas colunas se os cabos estiverem bem ligados à eletricidade. Amém? Há coisas que só vão mudar na tua vida. Podemos meter aí a passagem, Jackson, por favor, de Gálatas 5. Estas coisas que vão aparecer aqui, elas só vão realmente aparecer, abundar e tu vais progredir nelas se efetivamente tu estiveres ligado à raiz. E ligado à raiz vai aparecer fruto na tua vida, vai haver uma consequência que é o quê? Amor. Vai haver paz, vai haver bondade, vai haver benignidade. Porquê? Porque há uma coisa de boa que há em nós. Não, porque a gente está ligados. Podes dizer para ti mesmo, eu quero estar ligado. Foi o que eu tenho que estar ligado. Porque se eu não estiver ligado, eu não vou progredir. Progredir no quê? O que é este fruto do Espírito? Caráter à imagem de Cristo. E é por isso que Jesus está a dizer, vocês querem glorificar a Deus, vocês precisam ter o meu caráter. E o meu caráter não é alcançável pelo vosso esforço. O meu caráter só é alcançável pela conexão que vocês têm a Deus. Então, se vocês querem viver uma vida abundante, se vocês querem progredir no fruto, se vocês querem glorificar a Deus, só precisam de fazer uma coisa. Só uma. É verdade, a Bíblia, só uma. Nós precisamos estar ligados. E por isso é que Jesus vai dizer, permaneçam no meu amor, permaneçam na conexão, permaneçam na ligação. Porque se vocês permanecerem, o fruto vai ser gerado, igreja. Então, escuta, alguns de nós precisamos perceber assim, já chega, e tu tens que perceber hoje qual é que é a razão de tu estares frustrado. Não é por não estás a fazer dinheiro suficiente, não é por alguém da tua família não te falar ainda, não é porque aquela pessoa no teu trabalho é chata, não. É porque tu precisas de voltar a estar. E quando tu estiveres ligado, o fruto que vai acontecer dessa ligação vai surpreender a ti e a quem estiver à tua volta. Só que aquilo que tu precisas de perceber não tem a ver com o teu esforço. Não tem a ver com um problema teu. Não tem a ver com a tua personalidade. Está aí alguém? O Espírito é o mesmo em todos e atua em todos. Não tem a ver com o teu mood. Não tem a ver com a tua personalidade, com a tua maneira de ser, com a tua maneira de estar. Tem a ver com estares ligado a um Espírito que é santo, igreja. E que transforma e que opera todas as coisas na tua vida. E quando nós estamos ligados a esse Espírito, acontecem coisas em nós e através de nós que jamais de outra maneira poderiam acontecer. Amém? Amém. Alguém se lembra de ser usado realmente pelo Espírito Santo? Em alguma circunstância? Alguém se lembra de uma fase da vida onde o Espírito abundava realmente? Onde a nossa sede estava completamente saciada? Alguém sabe o que eu estou a dizer? Estás com sede? Não. Estou saciado. Porquê? Porque estou ligado à videira. E como eu estou ligado à videira, eu não tenho mais sede das outras coisas do mundo. Eu não preciso mais que alguém me peça perdão. Eu não estou mais chateado. Eu não estou mais irritado. Eu não estou mais... Não. Eu estou completo. Porquê? Porque a vida abundante que está enraizada em Cristo Jesus abunda em mim. E flui de mim através de um fruto
que faz com que, no meio das minhas circunstâncias e dos meus problemas, que toda a gente está aqui tem circunstâncias complicadas e problemas complicados, tu podes viver uma vida abundante no meio das circunstâncias onde tu estás. Se tu estiveres... Então, primeira pergunta que a gente precisa de fazer hoje. Será que eu estou a progredir no fruto do Espírito? Porquê é que essa pergunta é tão importante? Porque é assim que eu glorifico a Deus. A glória que nós damos a Deus é estarmos a progredir. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi para vocês irem e produzirem muito, gerarem muito. E que fruto é esse? Está aqui. Então, espera aí, qual é que é a pergunta? Eu amo mais do que eu amava o ano passado? Eu sou uma pessoa um pouquinho melhor daquela que eu era o ano passado? Eu sou uma pessoa bondade, benignidade. Eu sou uma pessoa que está mais em paz hoje do que estava o ano passado. Vocês percebem o que eu estou a dizer, igreja? Será que eu estou a progredir no Espírito? Será que eu estou a progredir no fruto do Espírito? Porque senão podemos estar a progredir numa série de outras coisas, mas escuta, as outras coisas não vão preencher. E Jesus está a dizer, vocês precisam de progredir no fruto. Eu enviei-vos para isso, para vocês gerarem fruto. Primeira pergunta que tu vais responder depois, estou a progredir no fruto do Espírito. E aí nós vamos para uma oração que Jesus faz. 2 capítulos mais à frente, João capítulo 17. E olha o que Jesus diz. Jesus está a orar a Deus. E diz, versículo 4, João 17. Eu te glorifiquei na terra. Está aí toda a gente? João 15, Jesus está a dizer assim, vocês querem glorificar a Deus? Gerem fruto. Foi para isso que eu vos enviei. 2 capítulos à frente, ele está a orar a Deus e está a dizer assim, eu te glorifiquei na terra. Jesus está a dizer assim, eu gerei. Só que esse fruto agora não é apenas o caráter dele. É a multiplicação do caráter dele noutras pessoas. Está aí alguém? E ele vai responder a isso. Ele vai dizer assim, realizando a obra que me deste para fazer. Que obra foi essa que tu fizeste, Jesus? Manifestei o teu nome àqueles que tu me deste no mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está a falar do caráter dele. Não, Jesus está a falar de pessoas, igreja. Jesus está a falar de pessoas. Jesus está a dizer, eu fiz discípulos. E esse fruto que Jesus está a falar, não é um fruto que tem a ver apenas com caráter, que foi a primeira coisa que nós vimos, tem a ver com também a sua missão. Jesus está a dizer, eu cumpri a obra, eu cumpri a missão para a qual tu me encarregaste. Como? Eu fiz discípulos. Segunda pergunta que a gente tem que falar hoje. Quem são as pessoas que hoje caminham com Jesus? Quem são as pessoas que hoje tu estás a investir individualmente, ou que tu investiste no passado, que hoje caminham com Jesus por causa de ti? Porque isso vai-te ser cobrado por Jesus. Está aí toda a gente? Isto não é para condenar ninguém, é só para despertar, porque alguns andam a dormir na vida. Está aí alguém? Não é para condenar, vou voltar a dizer, é para despertar. A gente precisa de progredir no fruto. O que é o fruto? Caráter à imagem de Cristo. A gente precisa de progredir na missão. Eu te glorifiquei aqui na terra. Jesus está a orar ao Pai. Porquê? Porque eu fiz discípulos, eu resgatei almas. Igreja, nós temos uma missão. Então como é que a gente está a progredir na missão? Se a gente olhasse para a nossa caminhada, eu converti-me há 5 anos, eu converti-me há 10, eu converti-me há 20, eu converti-me há 30. Top! Quantas pessoas hoje caminham com Jesus por causa daquilo que Deus fez na tua vida? Porque Jesus está a dizer, eu glorifiquei-te aqui na terra, como? Resgatando estas almas. E eles agora são teus. Então, espera, quantos discípulos? Quem é que eu estou a discipular? Quem está a caminhar mais perto de Jesus? Por causa daquilo que o Espírito está a fazer em mim. Está aí toda a gente, igreja? Escutem, eu estou a ver algumas caras tristes. E eu sei porque é que algumas caras estão tristes. Eu sei porquê. E tu sabes porque é que tu estás triste. Porque a gente olha para a nossa vida e eu digo assim, caneca, eu não me consigo lembrar de ninguém, caraças. Ou se calhar, espera, eu lembro-me de um irmão ou lembro-me de alguém há 5 ou 6 anos atrás. Igreja, eu acho que a gente se tem de derramar hoje aqui neste altar a pedir perdão a Deus pelo tempo que nós passamos a fechar os olhos àquilo que Ele nos disse para Ele fazer. Jesus disse para a gente fazer discípulos, não disse para a gente fazer dinheiro. Está aí alguém? Só que nós estamos tão preocupados com a nossa vida que a gente deixou de ter a mentalidade do céu e de perceber o que Cristo fez por nós. Ele fez para que nós alcançássemos outros agora. Por isso é que todos temos o mesmo ministério da reconciliação, verdade ou mentira?
Todos nós temos dons diferentes, ministérios diferentes, a gente fala sobre isso tantas vezes aqui na igreja, mas todos temos um chamado que é igual para todos. Todos fomos chamados a ser ministros da reconciliação, ou seja, a levar os outros a reconciliarem-se com Deus como nós nos reconciliamos com Ele, verdade ou mentira? Então porquê é que a gente parou de progredir nisso, igreja? Escutem, servir na igreja, estar aqui na igreja é essencial, é bom, mas não é suficiente. Jesus não nos vai perguntar lá em cima quantos cultos é que a gente foi. Jesus vai perguntar, o que é que tu fizeste com os dons que eu te dei, com os talentos que eu te dei? Eu dei-te uma missão tão simples e está lá. E nós ainda nem sequer lemos a grande comissão. Toda a gente está aqui e sabe que tem uma grande comissão, certo? Vão e façam. Então porquê é que a gente parou de fazer? Porquê é que a gente parou de se importar com isso? Porquê é que a gente se preocupa tanto em ter comida em casa, mas nos preocupamos tão pouco em pastorear os nossos filhos, igreja? Porquê é que a gente se preocupa tanto com fazer dinheiro, mas preocupamos pouco com fazer discípulos? Porquê? Porque o mundo apanhou-nos, igreja. O mundo veio com tanta força que nos apanhou. E nós olhamos e somos confrontados pelas Escrituras e dizemos assim, caneca, eu não estou a viver nada daquilo que está aqui a dizer. Espera aí, progredir no fruto. Caneca, eu não tenho mudado nada no meu fruto. Sabes qual é que é a pergunta-chave? É tu chegares a casa, perguntares à tua mulher, aos teus filhos, ou então se tu vives sozinho, perguntar ao teu melhor amigo. Se ele vê fruto do Espírito a ser progredido na tua vida, não é tu te perguntares a ti. Não, eu estou diferente. Eu estou melhor. Não, pergunta à tua mulher, pergunta ao teu marido, pergunta aos teus filhos. Chega hoje a casa. Não é que esta pergunta é mesmo difícil. Pergunta para os teus filhos. Assim, filho, tu achas que a mãe ama mais hoje? Tu achas que o pai hoje tem mais paz do que o pai tinha há um ano, do que a mãe tinha há um ano, do que o tio tinha há um ano, do que a avó tinha há um ano? Pergunta ao teu melhor amigo. Olha, pergunta ao teu colega de trabalho que trabalha lá contigo no escritório. Pergunta lá a ele. Olha, eu estou nesta empresa há 2 anos que eu estou nesta empresa, há 3 anos que eu estou nesta empresa. Eu não sei se já falei contigo, mas eu sou cristão, isso não quer dizer que eu sou perfeito, não significa que eu acredito mesmo em Jesus e eu arrependi-me dos meus pecados e eu entreguei a vida a Ele. E eu busco ter um relacionamento com Jesus porque essa é a base da minha vida. Tu estás aqui comigo sentado nesta empresa todos os dias. Como é que tu olhas para mim? Como é que tu me vês? Eu tenho progredido. E alguns de nós já deixámos de orar para a missão da nossa vida pelo caráter de Jesus, fruto, e pela multiplicação do caráter noutros, nos nossos filhos, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa igreja, na nossa cidade. Pela multiplicação do caráter de Cristo. O que é isso? Discipulado. Sabe o que é discipulado? É multiplicar o que Cristo fez em mim nos outros. Só que é normal que eu não consiga multiplicar nos outros aquilo que eu não estou a viver, verdade ou mentira? Então primeiro eu tenho que ir ao fruto. Por isso é que a primeira pergunta é essa. Eu estou a progredir no fruto. Qual é o fruto? Está lá Gálatas 5:22, é só a gente ler. E a gente perceber se a gente está realmente ligado ou não. Se a gente está ligado, passo 1, a gente tem que ir para o passo 2. E dizer assim, espera aí, se Cristo está a fazer em mim, Cristo também quer fazer através de mim. Amém? Cristo está a fazer em mim, fruto. Agora Cristo quer fazer através de mim para que os outros cresçam e sejam reconciliados também com Ele e possam crescer na sabedoria, no conhecimento, na graça, tal e qual como eu estou a crescer. Só que para isso nós temos de estar intencionalmente focados nisso. Escutem, eu disse isso a semana passada, a progressão não vai acontecer por acaso, igreja. E há alguns de nós estamos à espera só que o nosso casamento melhore porque sim. Deus melhora o teu casamento. Não, mano, fala com ela só a fogo. Está aí alguém ou não? Estou à espera que as coisas no meu trabalho melhorem, não sei o quê. Fala lá, pá. Vai lá falar com o irmão, meu. Está aí alguém ou não, igreja? Para a gente progredir. Para a gente avançar. Para a gente perceber que para a vida avançar a gente tem que atravessar circunstâncias difíceis, problemas difíceis. Coisas que são complicadas que todos nós, nos nossos contextos familiares, profissionais, etc., nós temos que passar por elas. Então a gente precisa de crescer na sabedoria. Para quê? Para que o fruto possa abundar em nós. Para que a missão não seja esquecida. E a gente olhe um dia e o Senhor nos diga: servo bom e fiel, meu. Tu foste fiel, não tens a tua conta bancária não está recheada. Se calhar tu tinhas planos e sonhos na tua vida que tu próprio negligenciaste. Porquê? Porque tu viveste a tua vida a olhar para multiplicar o caráter de Cristo noutras pessoas. Bravo, bravo. Porquê? Porque é assim que Deus é glorificado. A oração de Jesus, João 17,4. Eu te glorifiquei aqui na terra como fazendo discípulos. Amém, igreja? Então hoje a segunda pergunta é:
quem são as pessoas. Primeiro, eu estou a progredir no fruto. Segundo, quem são as pessoas, ou quem foram as pessoas que hoje caminham, ou que hoje estou ativamente a discipular, e que por causa desse discipulado, o que é discipulado? Relacionamento, ensino, prestação de contas. Relacionamento, ensino e prestação de contas. Eu preciso ter uma autoridade na minha vida. Se não tens autoridade sobre a tua vida, tu não podes exercer a autoridade da tua vida sobre alguém. Está aí alguém? Tu só podes exercer a autoridade na medida que ela é exercida na tua vida também. Estamos todos aí, não estamos? Porque muitos de nós queremos ir e começar a multiplicar coisas que a gente nem sequer está a viver. Escutem, nós só conseguimos multiplicar o que nós somos, não é o que a gente gostava de ser. Está aí toda a gente? A gente não consegue multiplicar o que a gente gostava. A gente consegue multiplicar aquilo que nós somos. Amém, igreja? Então eu preciso de progredir no fruto, eu preciso de progredir na missão. E 13 e última questão. Nós precisamos de progredir nas obras. E ao contrário do fruto, as obras sim exigem esforço. Já alguém fez alguma obra? Olha, o Ítalo está a fazer agora. Se alguém quiser, o Ítalo até aí está lá com a casa de banho toda partida. Deus hoje vai colocar no coração de alguns irmãos aqui da igreja, Ítalo, e lá aquela casa de banho. Aleluia. Se alguém já fez uma obra, vocês sabem aquilo que eu estou a falar. Obra dá esforço ou não dá? Trabalho, esforço. Então o fruto é resultado da conexão. Mas a obra não, a obra exige esforço. E o que é que são as obras? São a expressão prática da nossa fé. Por isso é que Tiago vai dizer que a fé sem obras está... Então, espera aí, eu preciso de obras. Elas têm que ser evidenciadas. E o que são as obras? São a exteriorização da minha fé. Ou seja, são as palavras, são as ações, são os comportamentos, são as atitudes, são as decisões. Todas essas coisas são obras. E que muitas das vezes exigem muito esforço. Então olha o que a Bíblia vai estar a dizer em Efésios 2, 8, 9. Diz assim, pois pela graça vocês são salvos. Por meio da fé, e isto não vem... E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras. Toda a gente pode dizer não por obras? Não por obras. Nós não somos salvos pelas obras. Mas olha o que diz a seguir. Para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus. Tu podes dizer isso em voz alta. Eu fui feito por Deus. Fogo, isso não é brutal? É interessante como Deus se move na nossa vida. Estas últimas 2 semanas nós estivemos a falar sobre relacionamento com o mundo aqui no discipulado na igreja. Estivemos a falar sobre evangelismo. E é interessante porque quando nós começamos a expressar com a nossa boca, por isso é que tu tens que orar em voz alta, está aí toda a gente? Não é aos gritos. Há pessoal que ora a gritar. Eu pessoalmente já tenho muitos gritos em casa e eu dispenso gritos. A gente não precisa de gritar para Deus, que Deus não é surdo. Mas a gente precisa de expressar com a nossa boca as nossas orações. Porquê? Porque as nossas palavras têm poder, igreja. Alguns de nós, ainda hoje, se calhar, carregamos cicatrizes de palavras que nos foram ditas a nós. Verdade ou mentira? Porque as palavras carregam poder. Foi engraçado, porque como vocês sabem, eu e a Eunice, nós temos estado a ser família de acolhimento há 4 meses agora e vamos estar com a Kika durante 6 meses. E é interessante, quando o telefone tocou para nós ficarmos com ela, sabem quando é que foi? Exatamente no dia a seguir de eu pregar aqui neste púlpito quem é o meu próximo. E durante o ano e meio que a gente está nas famílias de acolhimento, o telefone nunca tinha tocado. Eu prego aqui quem é o meu próximo, segunda-feira de manhã, o telefone, trig, está aqui uma menina. Opa, porquê a igreja? Porque as nossas palavras, quando nós começamos a falar, quando nós começamos a pedir a Deus, as nossas palavras carregam o quê? Nós estivemos a falar de evangelismo e de relacionamento com o mundo nestas 2 quartas-feiras. Esta quinta-feira, o que é que acontece? Um grande amigo meu, que eu tive a oportunidade de ver, vocês sabem, aquele amigo que nunca se ia converter. Este foi um deles. Eu, pela graça de Deus, tive vários amigos meus que eu pensava que nunca se iam converter e que se converteram. E um desses amigos liga-me esta quinta-feira. No meio disto nós estamos aqui a falar, e isto é muito raro acontecer. E ele diz-me isto. Eu tenho um primo meu que está a passar mal, André. Tenho um primo meu que não está fixe. E a mãe dele diz que ouviu uma pregação tua, e então ele vai-te ligar porque ele te quer conhecer.
E eu, mas eu estou em Aveiro. E vocês estão aí para baixo. E ele, não, ele vai aí ter contigo de propósito. Eu, mas eu não sou ninguém, meu. Ele veio aqui, eu disse logo, eu não tenho nada para lhe dar. Eu já a pensar, Pedro, João, estás a ver? Eu não tenho prata e ouro, eu só tenho Jesus Cristo, isso eu posso fazer uma oração por ti. Então, escutem, sexta-feira eu fui a Lisboa para acabar de gravar o CD das crianças em missão, amém? Só 3 ou 4 estão contentes com isso, mas vai ser um projeto incrível das nossas crianças aqui na igreja, que eu acredito vai alcançar centenas, milhares de crianças aqui em Aveiro, e que através desse ministério e desse projeto eu acredito que nós vamos conseguir entrar em muitas escolas aqui em Aveiro com o nome de Jesus, amém? Agora sim. Eu disse, eu vou estar em Lisboa. E esse primo liga-me. Tu é que és o André? Sim, olha, pá, eu quero ir ter contigo. Eu ouvi umas coisas que tu disseste, eu quero ir ter contigo, eu quero te conhecer porque eu quero esse Deus. Com caneco. Eu vou estar em Lisboa, mas eu não tenho tempo, vou estar dentro do estúdio, etc. Não interessa. Eu vou-te buscar esse estúdio e eu vou-te levar com o meu carro aí a Aveiro só para ir a falar contigo essas 2 horas. E naquela carrinha, ele aceitou Jesus Cristo no coração dele. Olha como é que deu. Podes bater palmas a Deus. E vocês perguntam assim, André, o que é que tu fizeste? E qual é a minha resposta? Não fiz nada, meu. É que literalmente eu não fiz nada. Só que Deus, como nós vimos no discipulado, escutem, nós vamos estar 1 mês e meio sem discipulado agora. Meio de julho que falta e agosto, em setembro a gente vai retomar. Escutem, o discipulado é fundamental na nossa igreja. Fundamental, não percas essas quartas-feiras. Porque são ferramentas para tu seres equipado, para tu viveres a tua vida como um verdadeiro discípulo de Jesus e um cristão. Quando eu comecei... eu não venho só ali ensinar, eu oro. Eu ensino, Deus, a gente quer alcançar esta cidade para ti, Senhor. Coloca as pessoas certas. E Deus, só para relembrar, não a mim, mas a todos nós, escutem, eu já estou a abrir corações. Eu já estou a abrir corações no teu trabalho, eu já estou a abrir corações na tua família. Não tem a ver com o teu esforço. Não. Porque tudo aquilo que eu estou a fazer em ti e através de ti é para a minha glória. Por isso é que João 15 está a dizer, nisto o meu Pai é glorificado. Por isso é que na oração de Jesus, em João 17, está a dizer, eu te glorifiquei na terra. E olhem para o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, Mateus 5,16. Jesus diz assim, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Escutem, para que vejam as suas boas obras. Deixa que o mundo veja as tuas obras e glorifiquem a seu Pai. Então tudo o que nós estamos aqui a ver, a missão, o fruto, as obras, tem um único propósito, a glória de Deus, igreja. Então o que é que eu gostava que nós fizéssemos agora? A terceira pergunta é, estou a progredir nas obras? Primeiro, estou a progredir no fruto. Segundo, estou a progredir nas pessoas que eu estou a investir para multiplicar o que Cristo está a fazer na minha vida, nos meus filhos, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, etc. Terceiro, eu estou a progredir nas obras. E o que é que a gente vai fazer? Aproveitem porque a gente não faz isso todos os domingos. A gente vai fazer como na semana passada, em que nós vamos ter 5 minutos para a gente falar com a pessoa que está do nosso lado e responder a isso. E o que é que a gente vai responder a uma coisa muito simples. Destas 3 coisas que a gente viu, qual delas é que eu preciso progredir mais? Alguns de vocês, se calhar o Senhor chamou aqui hoje para dizer assim, irmão, tu precisas estar a voltar a estar ligado, meu, porque assim não dá. Tu precisas de começar a gerar fruto. E tu já ouviste aqui hoje de manhã, não tem a ver por esforço, tem a ver por conexão. Então Deus chamou alguns aqui esta manhã, simplesmente para dizer assim, hoje é dia de tu voltares a estar ligado. Amém? Hoje é dia de tu agarrares naquele cabo ali da bateria, voltares a ligar. Tu tens que estar ligado como o ramo que tu és. Tu não estiveres ligado, nada vai fluir na tua vida. Então, ponto 1, eu estou a progredir no fruto. Ponto 2, alguns dizem assim, não, eu realmente estou a progredir no fruto. Eu estou uma pessoa que ama mais, eu estou uma pessoa melhor, eu estou uma pessoa com mais bondade. Eu vejo o fruto de Deus a ser evidenciado na minha vida. Só que eu não traduzi isso
na missão que Deus me confiou para ir fazer isso com os outros? Então o que é que eu preciso de progredir mais e menos? No fruto, todos precisamos de progredir em tudo, certo? Mas qual é a coisa específica que Deus, ao longo desta pregação, colocou no teu coração que tu precisas de progredir mais? No fruto, nas obras ou na missão que tu tens e que eu tenho de irmos e fazermos discípulos?